Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal, meu nome é Carlos Lima e nesse vídeo vamos falar importantes vantagens de se investir em fundos imobiliários. Então para quem está começando a investir em renda variável, acaba sendo algo muito importante começar a investir por fundos imobiliários que acabam tendo uma volatilidade menor do que as ações. E para quem já investe ou está começando a investir em imóveis físicos para viver de aluguel de imóvel, assista esse vídeo que talvez vocês possam fazer essa comparação e ver se vale mais a pena investir em imóveis através de fundos imobiliários ou investir em imóveis através da compra física do imóvel. Mas antes disso, eu peço que você nos ajude a fortalecer o canal e para isso é muito simples, basta se inscrever no canal e clicar no sininho. Com isso, vocês sempre estarão atualizados a cada vídeo novo que a gente coloca aqui no canal e vocês motivam o canal a continuar produzindo conteúdo importante para que vocês sejam investidores melhores. Muito bem, então compartilhando agora a minha tela com vocês, é importante a gente entender o que é um fundo imobiliário. O fundo imobiliário acaba sendo um fundo de investimentos onde o gestor, administrador daquele fundo, ele compra, didaticamente falando, ele compra um prédio, ele compra um imóvel e acaba alugando parte desse imóvel para alguma empresa, alguma pessoa física ou jurídica e a partir do aluguel dessas partes desse imóvel, ele distribui isso em forma de dividendo para os cotistas desse fundo, ou seja, investidores que compram cotas desse fundo. Sendo assim, acaba sendo uma forma de você investir no setor imobiliário, ganhar uma renda mensal, que acaba sendo algo muito importante. E nós temos fundos imobiliários de vários setores diferentes. Nós temos fundos imobiliários de lajes corporativas, galpões logísticos, shopping, educacional, agência bancária, fundos de papel que são ativos de desenvolvimento. Nós temos também fundos de fundos, que são fundos que têm participações, têm cotas de vários outros fundos de investimento, acaba sendo algo bastante diversificado. Vai ficar aqui nos cards desse vídeo vários outros vídeos que nós fizemos sobre cada um desses setores de fundos imobiliários, para vocês poderem se familiarizarem com os principais fundos imobiliários de cada setor. Mas para a gente poder entender quais são as vantagens dos fundos imobiliários, a primeira coisa importante é esse tópico aqui. Os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% dos seus ganhos e os gestores possuem menos autonomia do que gestores de ações. Então, olha como é interessante. Quando a gente compara com as ações, por lei, precisam distribuir 25% do lucro em forma de dividendo, em forma de proventos. Já os fundos imobiliários precisam distribuir, são obrigados a distribuir 95%, ou seja, acaba tendo uma distribuição de dividendos muito mais importante, muito mais constante do que as ações. E outra coisa, os gestores dos fundos imobiliários, eles são muito mais regulados, eles não têm tanta autonomia para fazer coisas erradas ou boas também, como por exemplo nas ações. Então a gente usa essa frase muito interessante. Nunca teremos um Ike Batista dos fundos imobiliários, como também nós nunca teremos um Steve Jobs. Então, por quê? Porque o gestor é muito limitado. Muitas decisões que ele tem que tomar, ele não tem autonomia para isso. Então, às vezes, isso tem que ser levado em assembleia. Então, essas são duas características muito importantes que acabam não só também segurando um pouco o fundo, mas também dando um pouco mais de segurança para ele. Então, outra coisa importante que a gente vê que os fundos imobiliários possuem menor volatilidade do que as ações. Então, só você pegar aí o exemplo do Covid, quando você vê o gráfico tanto do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, quando você compara com o IBOV, que é justamente o índice das ações da Bolsa de Valores, você vê que durante o Covid houve uma queda muito acentuada, bem mais acentuada nas ações que nos fundos imobiliários. Sendo assim, a gente observa que realmente os fundos imobiliários são menos voláteis do que as ações. Então, para quem está começando a investir em renda variável e ainda tem muito medo, não quer correr tanto risco, se você não quer correr tanto risco, você vai optar por um ativo que tem uma menor volatilidade. Então, no mercado financeiro, volatilidade é igual a risco. Também risco é igual a oportunidade. Mas para quem está começando, acaba sendo algo muito interessante você começar a investir em fundos imobiliários. Terceiro tópico importante. Possui menos liquidez do que as ações. Isso é verdade. Quando a gente compara com as ações, a gente vê que os fundos imobiliários têm uma liquidez bem mais baixa. E já foi mais baixa há 10 anos atrás, há 8 anos atrás. Mas a gente observa
que mais ou menos de uns 5, 6 anos para cá, a liquidez dos fundos imobiliários aumentou muito. Então hoje é muito mais fácil comercializar uma grande quantidade de dinheiro em fundos imobiliários do que era há 4, 5 anos atrás. E a gente observa que cada vez mais pessoas têm investido em fundo imobiliário e com isso aumentado a liquidez desse ativo. Então, se hoje já tem uma liquidez boa, tende a ter uma liquidez maior ainda para os próximos anos. Então, óbvio que dificilmente vai ter a mesma liquidez do que as ações. Mas os fundos imobiliários possuem mais liquidez do que os imóveis. E aí eu faço duas ressalvas quando você compara fundos imobiliários com imóveis. Então vamos supor que você tenha aí R$1 milhão e você quer investir em imóveis. Você pode comprar um imóvel de R$1 milhão, você pode comprar 2 imóveis, cada um de R$500 mil. Se você precisar vender um imóvel desse de R$1 milhão, eu vou lhe ser sincero, quem trabalha no mercado imobiliário sabe que você vai demorar meses e meses, talvez até mais de um ano para poder vender esse imóvel. Se você tiver 2 imóveis ou 3 imóveis totalizando esse R$1 milhão, talvez você consiga vender um ou outro um pouco mais cedo. Mas não é uma coisa rápida. No mínimo vai demorar algumas semanas, alguns poucos meses. E se você tiver um único imóvel, óbvio, um imóvel de R$1 milhão, vai ser muito mais difícil de vender do que um imóvel de 300 mil ou de 500 mil reais. Então, para você poder vender rápido, você vai ser obrigado a dar um desconto de 10, 15 ou 20% para você realmente poder se livrar daquele imóvel e ter aquele capital na sua mão. Diferente do fundo imobiliário. Então, se você tiver R$1 milhão aplicado em 3 ou 5 fundos imobiliários diferentes, você consegue sim, em poucos dias, menos de uma semana, você consegue liquidar toda a sua posição e ter esse dinheiro caso você necessite. Outra coisa importante, se você tiver um imóvel de R$1 milhão e você precisa imediatamente de apenas 100 mil, 150 mil reais, você não vai conseguir vender parte de um imóvel de R$1 milhão. Já, se você tiver esse dinheiro todo aplicado em fundos imobiliários, você consegue vender uma quantidade de cotas suficiente de 100 mil, de 150 mil, de 200 mil reais. Então, essa facilidade de investir em fundos imobiliários acaba sendo algo muito importante, acaba tendo uma liquidez muito absurdamente superior do que você investir em imóvel físico para viver de aluguel. Quarta coisa importante é que hoje nós temos mais de 400 fundos imobiliários no Brasil. Porém, a gente tem um pouco mais de 160 fundos imobiliários listados em bolsa, o que vai dar aí um valor de mercado listado em bolsa de mais ou menos 44 bilhões de reais. Então vê que é um mercado já grande, ainda tende muito a crescer quando a gente compara com os fundos imobiliários americanos, ainda tem um espaço gigantesco e cada vez mais as pessoas têm se interessado em investir em fundos imobiliários. Quando a gente soma os 400 fundos imobiliários, dá algo em torno de quase 80 bilhões de reais. E quando a gente soma esses 160 que estão listados em bolsa, nós temos 44 bilhões de reais. E esse valor e essa quantidade de fundos imobiliários tem crescido bastante. Cada ano surge mais uns 2, mais uns 5, mais uns 7 fundos imobiliários diferentes de vários setores diferentes. Até de cemitério, por exemplo, existe fundo imobiliário nesse sentido. Quinta coisa importante é o baixo custo e a baixa aplicação inicial para você começar a investir em fundos imobiliários. Então, você com pouco dinheiro e com pouco custo, você consegue investir em grandes empreendimentos imobiliários milionários que tem no Brasil todo. Seja de shopping, seja de galpões logísticos, de marcas, de empresas famosas. Então, acaba sendo algo muito bom. Por que eu digo baixo custo? Porque hoje a taxa de administração dos fundos imobiliários varia aí de 0,5%, algo em torno de 1% ao ano. Dificilmente tem um fundo imobiliário que cobra aí uma taxa superior a 1%, embora tenha. E a baixa aplicação inicial. Com pouco capital, você consegue comprar cotas de fundo. Tem fundo que uma cota é R$10, R$15, R$20. Então acaba sendo um investimento extremamente democrático. Com pouquíssimo capital, com, sei lá, 10, 15 mil reais, você consegue comprar cota de vários fundos imobiliários diferentes, conseguindo diversificar bastante esse capital. Com 10, 15, 30 mil reais, você não consegue comprar um imóvel, um apartamento bom, alguma coisa nesse sentido. Então, nenhuma sala comercial, dificilmente
você vai conseguir comprar uma sala comercial por menos de 70, 80 mil reais. Óbvio, isso depende de uma série de fatores. Mas com apenas 5 mil, 10, 15 mil reais, você consegue investir em vários imóveis, diversificado em vários lugares do Brasil, imóveis de altíssima qualidade, alto padrão, com excelentes pessoas gerenciando para você. Outra coisa importante, é uma das melhores formas de você ter renda mensal passiva e isenta de imposto de renda. Então, quando a gente fala aqui que você está investindo em fundos imobiliários, você vai comprar aquela cota e aquela cota todo mês vai lhe pagar. Todo mês vai cair, vai pingar na sua conta uma renda mensal. Uma renda mensal passiva, você não precisa fazer nada, ela vai estar sempre caindo, que é justamente o aluguel dos imóveis que aquele fundo imobiliário acaba gerindo. E detalhe, ainda no Brasil, esse dividendo é isento de imposto de renda, então acaba sendo algo sensacional. O sétimo ponto importante para a gente poder terminar é essa parte quando a gente compara o aluguel de um imóvel, que você vai comprar para viver de aluguel, e quando você compara com o aluguel dos fundos imobiliários. Então a gente observa que a rentabilidade, o que um imóvel vai lhe dar é algo em torno de 5% ao ano. Sem falar que você ainda tem que pagar imposto de renda. Sem falar também que você tem que pagar questão de imobiliária, caso você deixe na mão de imobiliária. Já o aluguel de fundos imobiliários, em geral, em média, vai lhe pagar de 7% a 8% ao ano. Detalhe, isento de imposto de renda. O que a gente observa na prática é que um imóvel, se você for comprar e alugar, você vai ganhar algo em torno de 0,4% ao mês. Já, se você pegar esse dinheiro e investir em fundos imobiliários, você vai ganhar algo em torno de 0,7% ao mês. Então, imagine um valor de R$1 milhão, que você compra um imóvel, você vai ganhar R$4.000 por mês. Lembrando que esses R$4.000 você vai ter que pagar imposto de renda, você tem que pagar imobiliária, você tem todos aqueles custos de manutenção de um imóvel, tem todas aquelas preocupações se o imóvel vai ficar quanto tempo vacante, às vezes ficar meses sem alugar, você tem que pagar as taxas, os custos, taxa de condomínio, uma série de coisas do imóvel. Às vezes você tem que torcer para aquele seu inquilino não destruir, não depredar o seu imóvel, algo que com fundo imobiliário você não vai ter nenhuma dessas preocupações, você não vai ter nenhum desse trabalho. Você não vai pagar imobiliário, você não vai pagar imposto de renda e você vai ter um retorno aí de mais ou menos 0,7, que daria R$7.000. Então, de um lado, você vai ter muito mais trabalho e ganhar 4 mil, utilizando como base esse valor de R$1 milhão, e do outro lado, você vai ter zero trabalho, uma altíssima liquidez e vai ganhar 7 mil. Ou seja, você vai ter menos trabalho e ainda vai sobrar R$3.000 para você a mais do que se você fosse comprar um imóvel para alugar. Inclusive, algumas pessoas acabam perguntando se mais vale a pena comprar um imóvel ou com o valor comprar um fundo imobiliário ou fundos imobiliários e com esse valor alugar um imóvel. Então, acaba até sendo mais interessante você pegar o valor, se você fosse comprar um imóvel, você compra em fundos imobiliários e com essa rentabilidade, você paga o aluguel de um lugar que você vai morar, ainda vai lhe sobrar R$1.000, R$2.000, R$3.000 todo mês que você pode investir em você, ou você pode aumentar a sua cota, a sua participação no mercado financeiro e com isso acelerar o seu processo de acumulação de riqueza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ajude a fortalecer o canal, curtam, compartilhem, se inscrevam, cliquem no sininho e até nosso próximo vídeo.